O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que os estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, queridos padres, diáconos, colaboradores no serviço litúrgico, a palavra de Deus hoje nos fala da vocação, que é justamente o chamado que Deus manifesta na vida de cada pessoa, em vista do seu projeto de amor, para salvar a pessoa, dar a ela as condições necessárias para criar com ele uma amizade, e através da amizade com ele, entrar na vida dos outros, estar na vida dos outros e ajudá-los também a superar as suas dificuldades e viverem também eles o projeto de amor que Deus tem e que Deus propõe. O fundamento de uma resposta a um chamado de Deus é sempre uma atração que Deus exerce sobre nós, até mesmo sem nós sabermos. Mas Santo Agostinho, quando pensava na sua vida de procuras, de buscas, que o levou a tantos lugares diferentes, a tantas ideologias, filosofias, vaidades e até mesmo ao pecado. E quando ele finalmente faz a sua experiência de encontrar-se em Deus e com Deus, Santo Agostinho vai decifrar esse mistério. Nós nos sentimos atraídos por Deus, porque Deus nos fez para Ele. E inquieta, vazia, angustiada, incompleta estará a nossa vida e a nossa alma, enquanto não se encontra nele e com Ele. Encontrar a Deus é fundamental para que nós nos encontremos, nos compreendamos. E este autoconhecimento
é fundamental para sermos felizes. É fundamental para encontrarmos o caminho da nossa salvação. E reparem que quando nós nos deixamos guiar por essas intuições, Deus sempre mostra o caminho. Nós chegamos a Deus às vezes por um chamado natural que Ele nos faz, como fez a Samuel, que ainda criança não conseguia entender a voz de Deus. Samuel ouvia o chamado, mas não sabia que era Deus que o chamava. E por isso ia ao profeta Eli, disposto, disponível. E Samuel contou com a ajuda de Eli, que tomava conta do templo, para entender que era Deus que estava entrando na sua vida. E para poder responder a Deus, tornando-se assim uma luz para o povo de Israel, inclusive para o próprio Eli, que vivia uma situação com seus filhos que o impedia de ouvir a Deus. Todos nós nesta vida precisamos, como Samuel, de um Eli, que às vezes nos ajuda a discernir os sinais, que nos ajude a compreender aquilo que nós ouvimos e que nós sentimos, e que faz às vezes o nosso coração pular. Todos nós precisamos também ser um pouco de Eli na vida dos outros. A partir da nossa experiência de Deus, ajudarmos as pessoas a compreenderem Deus chegando na vida delas. E numa comunidade, o sacerdote é como Eli para cada um dos seus paroquianos. Porque Deus fala a todos. O Concílio Vaticano II fala que Deus realiza o discernimento evangélico das realidades do mundo através dos pastores, mas também através dos leigos. Deus fala ao coração de todos. E é justamente nesta nossa unidade, nesta nossa proximidade, pastores e leigos, que nós vamos construindo o entendimento do que Deus quer, que nós vamos construindo uma resposta às propostas de Deus. E se a alguns Deus fala como a Samuel, a outros Deus se revela pela indicação de outras pessoas, como foi o caso dos discípulos, André e o discípulo amado, que também eram homens que tinham um desejo, um anseio de Deus, tinham uma vontade de encontrar o caminho, porque quem encontra a Deus, encontra a sua paz, a sua felicidade, a sua alegria. Santa Teresa de Ávila dizia: nada te perturbe, nada te entristeça, nada te amedronte. Tudo passa, só Deus não muda. Quem a Deus tem, nada lhe falta. E é verdade que quem não tem a Deus tem uma necessidade horrenda de encher a sua vida de outras coisas. E vai se enchendo de experiências, vai se enchendo de determinações, vai se enchendo de coisas que não nutrem, mas que tornam a vida da pessoa pesada, difícil de carregar. É por isso que existe tanta gente se arrastando no mundo, porque carrega dentro de si um peso, uma angústia, insaciáveis. Mas quem a Deus possui, sacia-se facilmente neste mundo, porque quem a Deus tem, tem amor,
E o que é o amor? Para nós, o amor não é esta aberração que muitas vezes aparece nas novelas. Um amor de usar o corpo do outro, um amor de usar o outro e depois abandoná-lo, de ver as pessoas como objetos, que quando não mais nos atendem, nós substituímos simplesmente. Não. O amor também não é um sentimento romântico, cheio de emocionalismos. O amor para nós é a presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. É o amor da Trindade. Por isso que todos os sacramentos têm o Espírito Santo. E nada se faz sem o Espírito Santo. Porque nada se faz sem amor. Porque Deus é amor. Quem ama conhece a Deus, quem não ama jamais o conheceu. E este amor que Deus é o que alimenta o coração das pessoas. Reparem que os discípulos ouviram João Batista apontar Jesus: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o peso, o pecado, a mancha do mundo. E os discípulos foram atrás, atraídos por aquela palavra. Quando Jesus percebe que eles estão seguindo, Jesus para. Reparem como o amor respeita. Jesus pergunta, Jesus dá a eles a oportunidade de se manifestarem. Jesus diz a ele: o que vocês estão procurando? Porque nosso Senhor sabe que todos nós procuramos. Todos nós sentimos esse desejo, essa vontade de ser felizes. Todos nós procuramos a Deus sem saber que é Deus que a gente procura. E quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Quando Jesus pergunta: o que procurais? Os discípulos então fazem outra pergunta, porque eles não sabem. Eles estão procurando, mas não sabem o que. E falam: mestre, onde moras? É como perguntar, quando você pergunta uma pessoa onde mora, é você perguntar como encontrar aquela pessoa, como saber aonde ela está. Eles perguntam, na verdade, para Jesus: onde mora Deus? Onde mora a felicidade? Onde mora a vida eterna? Porque elas moram aonde está Jesus. E reparem que Jesus não dá resposta. Jesus faz um convite: venham e vejam. O verbo ver no Evangelho de São João, ele é sempre muito importante. Porque ver é tomar consciência do que está diante de nós, compreender aquela realidade e aderirmos a ela pela fé. Existem pessoas que veem superficialmente, veem apenas a aparência, não compreendem o que tem diante de si e por isso não se comprometem, perdem as oportunidades. Reparem que João viu Jesus e João viu e compreendeu, por isso ele mostrou. Os discípulos foram, Jesus olhou para eles, Jesus os viu e compreendeu. E aí eles vão com Jesus. E diz o texto bíblico que eles foram, viram e ficaram com ele. Porque eles encontraram o que estavam procurando. E isso foi tão forte na vida deles, que André saiu em busca do seu irmão, porque não poderia participar sozinho de algo tão importante e deixar o seu irmão no desconhecimento.
foi em busca de Pedro. E é este o chamado que Deus faz para nós. Hoje de manhã, na posse de Padre Antônio, eu comentava isto, que o chamamento de Deus gera dois movimentos na nossa vida. Um movimento que puxa para Deus, um movimento que atrai para Deus, e um movimento que envia de Deus para fora. E eu comentava que esse movimento nos lembra qual órgão do nosso corpo que mantém o corpo vivo? O coração. O coração, ele tem um movimento que ele faz assim, se contrai, aí ele puxa o sangue, não é assim? Depois ele faz um outro movimento que expulsa o sangue para o resto do corpo. Ele puxa o sangue morto, um sangue que não tem oxigênio, e ele devolve um sangue oxigenado. E o que é o oxigênio? Oxigênio é ar. E na Bíblia, o que é o ar? O ar, o vento, o sopro, é símbolo de quem na Bíblia? Do Espírito Santo. A igreja numa cidade é chamada a ser o coração, que todos os domingos puxa para dentro dele cada célula que são vocês. Oxigena a vida de vocês com o Espírito Santo. E depois, ao final, devolve vocês para sua casa, para o seu trabalho, para cada ambiente, para que vocês levem vida para aqueles ambientes. Não só no centro, mas também nas periferias, na vida das pessoas que estão às vezes distantes. O padre numa paróquia é chamado a ser também um coração. Porque o padre, ele atrai. Eu vejo aqui bons padres, e eu sei que eles atraem. Não atraem? Olha a quantidade de gente. Daqui e de fora daqui. Ele atrai, mas ele não retém em si mesmo. Ele atrai, forma e depois devolve o povo para a sua missão. Porque não é a nós, mas a Deus. Nenhum de nós é dono do povo. E nenhum povo é dono do Padre. Porque disse muito bem a segunda leitura: nós pertencemos àquele que nos comprou com o seu sangue derramado na cruz. E por isso nós vamos aonde Ele nos envia. E é por isso que é no nome dEle que a gente acolhe, que a gente cuida e que depois a gente deixa ir para a missão. Tanto o padre com seus paroquianos, como os paroquianos com seu padre também. Este é o grande desafio de nós, na nossa paróquia, ajudarmos as pessoas a compreenderem a sua missão. Uma missão que não se realiza só dentro da igreja, com vestes, mas uma missão que se realiza nos bairros, nas esquinas, nas praças, aonde existem pessoas necessitando de ajuda. Nós vamos hoje entregar ao Padre Max os lugares da igreja que representam o seu ministério. O pastor, ele tem um tríplice munus, uma tríplice função. O munus de ensinar, o munus de santificar e o munus de governar. Vocês notaram que normalmente quando tem diácono, quem é que proclama o evangelho? É o diácono. Hoje foi o diácono.
O padre veio cá e buscou o evangelho também no altar. Ele recebeu das mãos do bispo. Porque a missão que o padre recebe é derivada da missão do bispo. Então ele está sendo enviado para proclamar o evangelho. Por isso que ele toma posse do ambão, da mesa da palavra. Depois ele toma posse do altar, da mesa da Eucaristia. E depois ele toma posse da sede, que é aquela cadeira ali, que é de onde ele rege, ele governa e ele conduz. Imaginem a igreja como um navio. Tanto é que o lugar que vocês estão sentados chama-se como? Nave da igreja. Aqui é um ponto de comando da nave, do navio. Lá, a cadeira é onde fica o timão. Aqui fica a bússola, para a gente saber a direção. E ali fica a força do alimento, do amor, o vento que faz o navio andar, que é a Eucaristia. E quem serve tudo isso é o padre, o pastor. Que vocês ajudem o seu padre a viver a sua vocação, a sua missão, e a realizar aqui hoje, em Senador Canedo, nesta paróquia, aquilo que Deus deseja. Com certeza Deus tem muito bem para continuar realizando entre vós, e o fará com a ajuda do Padre Max e do Padre Fábio também, Padre José, que auxilia também na cidade. Que Deus os guarde sempre e os conduza.